Bom dia, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre o movimento em relação à Terra, né? Então, nós vamos usar a Terra como referencial. A Terra é uma referencial não inercial, ela está girando em torno do Sol, em torno do próprio eixo, né? Obviamente, o movimento dela em torno do próprio eixo é bastante desprezível, né? Não vai ser de grande interesse para nós aqui. Mas o fato dela estar girando em torno do próprio eixo é uma questão bastante relevante. Bom, então o que nós vamos fazer? A gente vai ter aqui o seguinte: a gente tem a posição do meu objeto, né? Então essa posição vai ser dada em relação a determinado ponto na Terra, né? Que vai ser nosso referencial não inercial, né? Nosso referencial fixo vai ser dado pelas coordenadas com linha. R vai ser a posição desse referencial, R' vai ser a posição do objeto, e R vai ser a posição em relação ao referencial inercial. Bom, beleza. Então o que vai acontecer? Primeiro eu vou definir essa força aqui. Esse S vai ser o conjunto de forças outras que não a gravitacional, tá? Que vão atuar sobre o meu objeto. Então pode ser força eletrostática, atrito, todas essas coisas teriam representadas nesse S, mais essa força gravitacional aqui que vai estar presente, né? E essa força gravitacional vai ser dada por essa quantidade, que é essencialmente o que? A força gravitacional em um determinado ponto aqui. A gente vai considerar que o R grande aqui, em geral, vai ser muitas vezes maior que as outras quantidades, as outras distâncias do problema, tá? E nós vamos, em geral, desconsiderar a variação de G0 devido a variações em Z. Tá? Bom, com essa definição eu tenho que a minha força efetiva total vai ser isso aqui, mais os demais termos, né, que nós já estudamos antes. Né? Esse termo aqui se refere a posição desse cara, né? Ou seja, dessa distância em relação ao meu referencial fixo. Né? O R, como eu comentei, é em relação ao referencial em movimento aqui, né? E eu tenho finalmente o V do referencial em rotação aqui. Ômega, tá? É a velocidade de rotação da Terra em torno de si mesma, né? Isso dá 7,3 vezes 10 a 25 radianos por segundo. É uma quantidade razoável aí. E nós vamos agora então resolver essa conta aqui. Falta esse termo aqui que é o mais complicado de calcular. Bom, como é que nós vamos calcular ele? Primeiro nós vamos usar a fórmula de sempre, né? Então quando eu quero transformar uma coisa em fixa para não fixa, o que eu vou usar essa relação aqui. Então vai dar ômega vezes RF ponto, né? E o RF ponto vai ser ômega vezes R. Então eu tenho, tá? Isso é um pouco sutil aqui, eu tenho que levar em conta que eu vou ter um termo que vai ser um termo de, que é exatamente um termo da força centrífuga, né? Mas ela é causada pela rotação da Terra em relação a esse ponto aqui, tá? Então, se eu tivesse uma rotação simples em relação a um ponto, eu teria somente esse primeiro ômega que está aqui. Tá? Mas como eu também tenho que considerar o fato que a Terra está girando, eu tenho que levar em conta esse termo aqui. Então, a minha origem do meu sistema também está girando. Tá? Então, esse é o problema. Bom, aí o que vai acontecer? Esses dois termos vão somar, tá certo? E essas duas contribuições, essa aqui que vem de fato esse termo aqui vai contribuir com esse R, né? E esse R daqui, ó, ele é originalmente daqui, as duas coisas vão se somar. Tá? Bom, eu vou definir esse G aqui. O que vai ser esse G? Esse G vai ser uma gravidade efetiva. Ela vai ser a gravidade causada pela lei da gravitação. E esse termo aqui, ó, tá? Esse termo aqui é um termo inteiramente decorrente do fato de a gente estar no referencial não inercial. Então ele vai mudar, tá vendo? Eu tenho uma mudança aqui devido ao fato que eu estou no referencial não inercial. Então, para simplificar, então eu tenho as forças externas aqui, mais esse mg, mais esse termo. Esse termo aqui vai ser a força de Coriolis, tá? Que a gente já definiu antes, presente aqui. Por que esse termo aqui é importante?
Porque na prática, se eu botar um fio de prumo aqui, tá? O que eu vou medir, a direção que vai apontar a gravidade, vai ser essa gravidade efetiva. Tá? Porque o que eu consigo na prática medir, sei lá, como um engenheiro, alguém que esteja tentando determinar a distância, ou o que for, ele consegue ter acesso prático a esse G aqui, né? Ele não tem acesso ao G de fato, ele não consegue medir por causa desse termo que perturba. Bom, então o que vai acontecer? Vai ser basicamente isso. Eu tenho esse G0 aqui, que é a gravitação normal, que aponta para o centro da Terra, e esse G efetivo, que ele está um pouco distorcido devido a esse termo, tá? Que a força centrífuga ela vai desviar a minha gravidade, tá certo? Eu estou desprezando aqui esse R, tá? Eu estou desprezando esse R porque na maior parte das vezes ele é muito menor que esse R que nós estamos considerando. Então, nós estamos considerando aqui milhares de quilômetros, né? Assim, alguma coisa da ordem de metros. Tá? Então, a gente está fazendo essa aproximação. Bom, a força de Coriolis, o que ela vai fazer? Imagina que eu tenho uma velocidade nessa direção aqui, na direção Y, né? Eu tenho uma rotação na direção Z aqui, ó. Tá? A força de Coriolis, ela vai causar, se o meu corpo está se movendo aqui, ela vai causar uma deflexão no movimento, tá? Isso aqui no hemisfério norte, tá? Se for no hemisfério sul, tem que fazer esse desenho invertido, tá? Então, a força de Coriolis vai apontar para o outro lado, e essa deflexão vai ser dada pelo produto vetorial, né, de EX por V. Tá? Então, um movimento, se eu tiver, digamos assim, um movimento linear em V, se eu não tiver nenhuma força atuando aqui, né, um movimento que é linear desde o ponto de vista referencial fixo, no referencial móvel ele vai aparecer curvado, e essa curvatura é única e exclusivamente causada pelo fato que a Terra está girando. Tá? Essa curvatura aqui ela não tem nenhuma razão física. Força de Coriolis não tem nenhuma razão física. Só que um observador inocente, né, ele vai perceber essa força como sendo causada por isso. Tá? É como se ele vai assumir que o referencial é inercial, equivocadamente, e ele vai então achar que essa deflexão é causada por uma força, quando na verdade não é causada por uma força, é simplesmente o fato de estar na deflexão não inercial. Força de Coriolis ela tem vários efeitos, então o mais importante de todos é a questão do que acontece com os ventos, né, com os ciclones, que são bastante vistosos, digamos assim. O que acontece nesse caso? Imagine que esteja a Terra e eu estou girando em torno desse eixo, né? Então, em geral, eu tenho o movimento dos ventos ao longo dessa direção, porque no Equador, né, que seria nessa região aqui, eu tenho a temperatura mais alta, né? Ele tem uma incidência maior de Sol nessa região aqui, né? Na verdade, não é incidência maior de Sol, né? O que acaba acontecendo é que no Equador a energia solar ela atravessa uma camada mais fina de atmosfera, e isso acaba gerando temperaturas mais altas aqui. Então, com a mesma quantidade de calor, eu esquento uma massa menor ou maior de ar. Então, o ar no Equador tende a ser mais quente, o ar nos polos tende a ser mais frio. E aí o que acaba acontecendo é que isso naturalmente gera uma corrente aqui, ó, tá? E essa corrente gera uma deflexão, um movimento, tá? Que vai fazer então com que eu tenha ciclones, tá? Então esses ciclones em geral eles vão se mover com uma determinada curvatura no hemisfério norte com uma determinada direção, no hemisfério sul com outra direção. O que eu queria comentar com vocês é o seguinte: tem muitas coisas na internet por aí que se referem então falam, por exemplo, desse efeito, inclusive em sistemas muito menores, tá? Isso em geral é fake news, tá? Localmente, eu tenho outras coisas que eu tenho que considerar, a inclinação disso, daquilo, vários outros efeitos que acabam fazendo com que eu tenha esse movimento dentro de uma pia, por exemplo, ele possa acontecer em qualquer direção e não necessariamente na direção prevista.
Bom, vamos calcular aqui um exemplo interessante, que é o exemplo da... eu vou atirar um objeto em queda livre, né? E eu vou medir a deflexão ao longo da linha de prumo, do prumo, tá? Então assim, eu vou medir o quanto ele vai sair do meu esperado, tá? E ele vai estar caindo em queda livre. Então vou um experimento normal, né? Eu vou subir no alto de um prédio, vou largar uma esfera de metal, e o que aconteceria? Eu esperaria que essa esfera de metal caísse exatamente no ponto a partir do qual eu larguei, né? Tá? Então assim, ela cairia na mesma latitude, na mesma longitude. Mas devido à força de Coriolis não vai acontecer isso, tá? Ela vai ter uma pequena deflexão, e essa deflexão é que nós vamos tentar medir, tá? Vamos calcular quanto ela vai ser, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular G aqui, ó, o G efetivo, tá? Então, esse G aqui não é o G0, é o G efetivo. Esse G efetivo ele vai ter uma contribuição, vai sofrer a influência do fato que a Terra está girando. Bom, então primeiro, o meu eixo Z vai ser exatamente ao longo de G, tá? Isso é uma coisa importante. O EY vai estar nessa direção e o EX vai estar nessa direção. Para quê? Para fazer com que eu tenha um movimento planar aqui, tá? Eu não preciso pensar muito o que vai acontecer na direção Y. Bom, como nós vamos ver, se vai ter um efeito logo na sequência, né? Mas o meu ômega ele vai ser decomposto em duas partes, né? Uma parte que vai ser na direção X, outra na direção Z, de acordo com essa fórmula aqui, tá? Então é só vocês se convencerem que o projeto aqui, né, o ômega Z, ele vai estar, é um vetor que vai estar aqui, né? Então ele vai ser a parte positiva, e como o X está apontando para baixo, tá? Então ele vai ter uma contribuição negativa no caso X, tá? Basicamente é isso que vai acontecer, tá? O X ele vai estar nessa direção aqui, então é consistente, e vai dar por seno e cosseno de lambda, um triângulo retângulo, tá? Aqui é um triângulo retângulo, né? Tá? Então aqui forma um triângulo retângulo, eu posso fazer isso. Beleza. Ok. Bom, pessoal, então para resolver o problema, o que a gente vai ter, né? Primeiro que a gente vai ter que a velocidade em x e y, a gente pode desprezar como sendo muito pequena, e na direção z vai ser basicamente uma queda livre, né? Vai ser menos gt, né? Nesse referencial que eu estou usando. Bom, eu tenho que calcular o ômega vezes a velocidade no eixo, no sistema com rotação, né? Então, o ômega vai ser menos w igual cosseno de lambda, w seno de lambda, e o VR vai ser menos gt. Então, multiplicando uma coisa pela outra aqui, né, o que vai acabar acontecendo, né? Por exemplo, na direção x vai ser 0, na direção EZ vai ser 0, né? E na direção EY vai ser dado por isso, tá? Vai ser esse por esse, mas tem que lembrar que no EY troca o sinal, tá? Então vai ficar ômega cosseno de lambda mais gt, só que troca o sinal, então fica menos ômega gt cosseno de lambda. Então vocês veem que vai ter uma dependência temporal aqui, porque a velocidade cresce, tá? Essa velocidade cresce com o tempo, porque a velocidade na direção cresce com o tempo. Bom, gx, gy, gz, no referencial conforme a gente definiu, ou seja, na direção do prumo, né? Então já está apontando na direção certa, é meio que tautológico isso aqui, né? Vai ser menos g. Então eu tenho que, no referencial, o meu R, no referencial com rotação, o que eu vou ter? Eu vou ter, primeiro, x ponto ponto aproximadamente 0, mais y ponto ponto vai ser então igual a 2 ômega gt cosseno de lambda, pela forma que a gente acabou de deduzir, e a R de z vai ser menos g. Então o que nós vamos fazer? A gente consegue mostrar que y de t vai ser 1/3 de ômega gt ao cubo cosseno de lambda, e aqui nós vamos fazer integrar essa equação duas vezes, né? z0 menos 1/2 de gt ao quadrado. Então o que vai acontecer? O tempo aqui vai ser, para cair uma altura h, né? Isso aqui é bastante simples, né? É simplesmente botar h aqui, botar com o z0 h, o z de t final vai ser 0,
reorganizar esses termos, eu tenho que ter, vai ser dessa ordem aqui, né? Raiz de 2h sobre g. E aí o que eu tenho que fazer? Tendo o tempo, eu tenho g, eu tenho ômega, eu tenho cosseno de lambda, eu consigo então calcular isso aqui, né? Que é quanto ele vai variar. Então vocês veem que vai ser um h na 3 meios aqui, basicamente. Então se eu tenho um objeto que é largado a uma altura de 100 metros, em uma latitude de 45 graus, né? Ele vai ser defletido aproximadamente 1,55 centímetros. Né? Ou seja, é pequeno, mas é perceptível. Tá? Então a gente pode, em tese, medir essa quantidade. É óbvio que isso não é tão fácil de ser feito, né? Porque eu tenho que considerar uma altura grande o suficiente, um objeto pesado, uma série de coisas. Mas já dá uma ideia do que é um efeito claramente perceptível. Bom, por enquanto é isso. Na próxima aula a gente vai fazer o último exemplo, que é o exemplo de Foucault, mas eu vou gravar uma aula específica para isso.